Eu tenho, por exemplo, um dia, toda sexta-feira em geral, é o meu dia de estratégia. Então eu penso assim, o que eu vou fazer para a empresa crescer? Então eu vou assim, eu vou priorizar atividades e funções de fazer a empresa crescer. Então se tiver alguma coisa que não seja imediato, alguma coisa operacional, alguma coisa até relacionada a cliente, mas que não esteja relacionada ao crescimento, eu não vou fazer na sexta. Eu vou alocar para outro dia. Entendeu? Porque aquele é o dia do crescimento. Então eu aloco por necessidade. Desliga o celular, não atende cliente, né? Eu até tenho uma flexibilidade para isso de horários, mas eu deixo a coisa fluir. Então, voltada para aquele assunto que eu estou mais focado. Ó, hoje é o dia de estratégia. Ou a gente está planejando um evento aí que a gente vai participar esse ano. Então, a gente vai assim, ó, hoje é o dia de planejar o evento. Então, eu foco 2, 3 horas naquele objetivo, as outras coisas viram coisas secundárias, o meu planejamento é aquele. Eu acho que o principal é esse, evoluir, sair do lugar. Então, o problema das pessoas é que elas põem coisas demais, procrastinam muito e se frustram com isso, ficam numa sobrevivência eterna. Então, essa questão, a gente tem que trabalhar muito forte esse padrão. O que me faz fazer, evoluir? E quando você fala de método, acho que você não montou uma empresa de consultoria para ver o que é ideal para cada indivíduo, Não. e sim para criar uma metodologia. Uma base que seja. E para isso as empresas contratam o teu negócio, para aplicar para todo mundo. A gente pode customizar. A gente tem hoje, das 1.000 maiores empresas do Brasil, mais 50% são nossos clientes. Então a gente tem segmentos completamente distintos. Então é claro que a gente pode pegar, por exemplo, um grupo de vendedores numa empresa farmacêutica e customizar a metodologia para eles. Você tem um padrão desse nicho que pode ter uma pequena customização. Exatamente. Né? Mas a base não muda. A base não, mas a gente tem coisas diferentes que podem ser feitas. Plugins. Ou métodos diferentes de priorizar, por exemplo. Então, varia. A gente tem que observar esse ambiente. Uma das coisas que eu faço muitas vezes, no caso da indústria farmacêutica, eu fiquei uma semana praticamente com os representantes de vendas, pessoal que vai no médico, vai na farmácia, com eles no dia a dia. Acompanhei para fazer o quê? Como que esse cara usa o tempo dele? Como que eu posso ajudar ele a melhorar esse uso? Então a gente fez, como indústria, a gente fez assim, qualidade de vida antes e depois. Absurda melhora. Porque você tem pequenos plugins que você pode botar para cada tipo de profissional. Mas a base, o método é necessário. O ser humano precisa de método. As pessoas têm um método para dirigir, para usar o computador, para tudo. Então, se você não tiver um método que pelo menos seja a base para ela se perde. Então, a questão é a seguinte, não precisa usar 100% do método Tríade. Use 40, 30, 60. O que é a coisa essencial? O que é? Se for usar uma coisa do método Tríade, o que é? Eu falei de 3 coisas. O primeiro é a questão da classificação. Importante, urgente e circunstancial. Porque eu tenho que ter uma clareza. Hoje as pessoas estão viciadas no urgente. Tudo é urgente. Então, quando eu separo, eu vejo tudo é urgente, nada é urgente. Se eu entender o que é importante de verdade, o que está de última hora sempre, o que é desnecessário, que eu chamo do circunstancial, eu começo a fazer um uso mais efetivo do meu tempo, analisando esses dados e vivendo em função do que eu quero fazer de verdade. Segundo ponto, eu foco demais, eu fui muito criticado por isso no começo, mas isso é o que eu digo que é o pulo do gato na metodologia Tríade. Eu falo para as pessoas, o mais importante não é gerenciar compromissos, gerenciar tarefas. Hoje a gente tem uma estatística que 80% das pessoas fazem tarefas, e não simplesmente compromissos. Só que as pessoas falavam assim, não pode ter mais 7 tarefas no seu dia, tal dia você vai fazer. Isso eu não sei de onde inventam esses negócios, isso é ridículo, chega a ser infantil. Porque uma pessoa pode ter 20 atividades no dia dela e fazer as 20, outra pessoa pode ter 3 e não fazer. O que faz a diferença nisso? A quantidade de horas. Então eu associo demais na tríade tarefa com quanto tempo. E eu tenho que planejar por essas horas. Então eu deveria somar o quanto que eu tenho de compromisso, mas quanto eu tenho de tarefas. Vê lá, hoje eu tenho 6 horas planejadas. Aí eu pergunto, quantas horas você quer trabalhar? Quero trabalhar 8. Provavelmente você vai furar, tá demais. Então existe uma fórmula mágica. Mas isso, pra mim, tem uma relação com esse negócio de colocar pouca coisa na agenda, que é esse negócio de você falar, tipo, olha, o que eu vou travar, o que é a essência, o que é o cerne da questão do meu dia, né? Perfeito. Tipo, porque quando eu falo, vou colocar 2 coisas na minha agenda, eu vou fazer 17. Mas no passado eu fazia 22 coisas e não fazia essas 2 coisas principais. Sim. E é muito melhor fazer só 15, tendo essas 2 no meio, do que fazer muito mais sem essas 2 coisas essenciais. Aí que tá, né? Aí falando do método como um todo. Eu defendo a tríade o quê? Identidade, você descobriu o que é importante. Depois definir metas. Poucas metas e bem definidas. Então, a primeira vez que você sabe o que você quer, toda semana eu tô tocando aquilo. Então, eu falo assim, acho que uma grande coisa que eu vejo que um ponto positivo meu, eu sou um cara que eu faço muita coisa. Eu lanço muito produto, eu faço muitas coisas, tenho muito lançamento na minha vida, em termos de produto de empresa. Por que eu faço isso? Porque eu estou sempre conectado às metas. Então, toda semana eu estou fazendo algo que me ajuda a evoluir na direção daqueles objetivos. Isso me permite tocar a empresa globalmente, isso me permite fazer produto, fazer vídeos e um monte de coisa.
Então esse é o ponto. Eu faço a meta, defino um excelente plano de ação, que está aí também outra coisa essencial. E toda semana eu falo assim, bem, essa semana, que 2 metas que eu vou escolher para focar? Eu escolho 2, que é o conceito do livro lá, o 842, que tem uma estatística até que a gente descobriu por isso. Quais são as 2 metas que eu vou tocar? Escolho as 2 e pego atividades daquelas metas e jogo para a semana. Então eu tenho certeza que quando eu completar a semana, eu dei um passo a mais na direção daqueles objetivos. E quando a gente vê, a coisa flui. Então, assim, tem um foco em ação, né? Em fazer, em entregar um negócio. É que vai quebrando, né? De onde você quer ir, o que é importante, e você chega no ponto final que é a execução da tarefa. Né? E aí eu aprendo o seguinte, por exemplo, hoje a minha estatística é, eu trabalho 10 horas por dia, é o que eu quero trabalhar. Se eu planejar mais do que 7 horas, é 100% de certeza que eu vou furar. Porque eu tenho imprevistos ao longo do meu dia, como qualquer ser humano tem. Então, se eu colocar na minha agenda 6 horas, eu vou ter certeza que eu vou fazer as 6 horas. Se eu colocar 7 horas, é o meu limite. E aí sempre você pega alguma coisa que está para frente, vamos dizer que você trabalhou, fez tudo que você tinha já para fazer e não surgiu pendência, você pega alguma coisa de amanhã, uma coisa da semana que vem. Exatamente. Ou eu faço alguma coisa para mim, por exemplo. Em geral, sem hoje, culpa. Legal isso. Sem culpa. Então, tipo assim, hoje o meu dia deu 7 horas, não tem mais o que fazer, são 6 da tarde, e eu vou ficar, sei lá, no escritório até as 7h30, alguma coisa assim, ou vou para casa mais cedo. O que eu vou fazer? Eu, sei lá, vou estudar inglês, por exemplo, que eu gosto, vou ler um livro, vou fazer academia, alguma coisa eu vou procurar fazer. E se eu não tiver vontade de fazer nada disso, assim, o que eu tenho amanhã para fazer que eu possa adiantar agora? Ou não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada, mas nada é difícil de fazer. fazer. Agora, Christian, assim, uma pergunta que eu queria, que acho que você vive esses dois lados, que eu queria ver qual que é a tua visão da diferença entre gestão do tempo e produtividade do executivo. Por exemplo, a tua empresa está, como você disse, das 100 maiores empresas, pelo menos metade são clientes da Triad, né? Então você lida muito com executivos. E qual a diferença disso para gestão de tempo do empreendedor, que é muito mais solto e é muito mais difícil de ver prioridade, né? Sim. Nosso foco era sempre as 1.000 maiores empresas, trabalhar com do presidente a seus coordenadores. A gente lançou recente, agora 4 meses atrás, um produto chamado Neotriad SMB, que é para fazer o quê? Produtividade para empreendedores, pequenas e médias empresas, implantar, descobrir qual que é a meta importante, descobrir as prioridades da empresa, levar isso para a equipe e botar tudo no sistema para a gente dar indicadores para os caras. Então eu comecei a ter essa vivência com empreendedores super recente, minha maior experiência é com CEO, com presidente de empresa. Completamente diferente, são 2 bichos diferentes. Por quê? Eu vejo assim, no empreendedor, ele tá ligado emocionalmente com o negócio dele. Então o empreendedor, ele é aquele cara que se deixar vai trabalhar 16 horas por dia, 20 horas por dia. Esse é um ponto. Porque ele ama o que ele faz. E não tem ninguém cobrando ele. Ele não faz por obrigação, ele faz porque ele gosta e sabe que aquilo ali vai gerar resultados financeiros para ele. Aí mora o problema. Porque ele não vê o limite. É uma linha muito tênue. A sua persistência na empresa e a sua quebra dos seus contratos pessoais com a sua família. E aí você começa a gerar os conflitos. Tenho ouvido muito dos empreendedores assim, não, eu vou dar um gás na empresa por 1 ano, 2, por 10 anos. Vou dar aqui para, sabe, chega para a esposa e pro filho e fala assim, filho, ó, papai tá lá para pagar a sua escola, não sei o quê. Alguns aninhos depois que estabilizar, papai tá aqui. E o moleque se forma na faculdade e você não viu o seu filho crescer. Então esse limite é que o empreendedor às vezes não consegue enxergar. Então eu falo assim, é muito simples, se você está começando a prejudicar a sua família, se você está começando a prejudicar os seus relacionamentos pessoais, é o momento de você rever e parar. Talvez, às vezes você não está prejudicando, de certa forma, os relacionamentos pessoais, mas você está prejudicando uma outra coisa, você mesmo, sua saúde, as coisas que são importantes para você. Aí é o momento de você parar para refletir. Que foi o seu lado empreendedor no seu começo de carreira. Sem dúvida. Vivi muito isso. O executivo, a diferença é o seguinte, às vezes o presidente tem uma máquina por trás dele, tem diretores e tal, então ele pode, vamos delegar mais, vamos quebrar os projetos, vamos chamar uma consultoria, ele também tem dificuldade de tempo, até bem mais difícil por causa de pressão de conselho e tudo mais, ele é um funcionário da empresa. Mas eu acho que ele consegue mais rápido se desvencilhar disso. Ele consegue separar, às vezes, emocionalmente, a empresa da vida pessoal. Porque ele sabe assim... Porque a empresa continua sem ele. A empresa continua sem ele. O empreendedor sabe que se ele não for, a empresa morre. Para alguns, a empresa não fatura. Uma pesquisa da Microsoft que mostra que apenas 60% das horas são produtivas de uma empresa. De uma pessoa, né? Tem então, gente que é muito menos. Então, é o seguinte, o cara trabalha 8 horas na empresa. Na verdade, ele produz 4, as outras 4 ele tá whatever, doing something. Ou seja, ele tá lá navegando e tal. Então, acho que a todo momento a gente tem que pensar o seguinte. O que eu estou fazendo agora é uma tarefa? Se eu não estou fazendo uma tarefa, eu estou enrolando. É bem provável. Se eu estou numa reunião e estou fazendo uma tarefa, eu estou enrolando. Então, o que eu vou fazer agora? Então, isso é uma forma de você criar um mindset. Se você começar a doutrinar o seu cérebro para perguntar o que eu estou fazendo agora é uma tarefa ou não. E aquilo lá te ajuda a voltar para o foco do que você quer. Cara, eu vi uma definição de procrastinação
num post do Ben Casnocha. Não é do 7 God. Não, do Ben Casnocha. É um post antigo. Tem até foto do 7 Gold? Ele tem. Não, mas ele tem uma foto. Tem Com foto Seth com ele. Godin. Então, assim, como eu tenho com você também. Eu vi a foto do 7 Gold, você me mandou até. Tá no meu blog. Que é o seguinte, ele fala o seguinte: procrastinação é você estar fazendo alguma coisa em que não é possível falhar quando você devia estar fazendo alguma coisa que você poderia falhar. Por exemplo, navegar pela internet é impossível falhar. Acessar o Facebook é impossível falhar. Acessar o Twitter é impossível falhar. Ficar checando e-mails é impossível falhar. Agora, fazer uma proposta, fazer um projeto, escrever um artigo, programar alguma coisa, é possível falhar. E é muito mais confortável e seguro você fazer coisas que não dá para falhar. Só que você vai também crescer, evoluir, produzir, fazer acontecer com coisas que envolvem risco. Né? Eu achei muito legal essa definição, que é uma maneira também de perguntar. Sim. Esse negócio que você falou de tarefa. Tipo, isso que eu estou fazendo agora, dá para falhar? Dá para ser um fracasso nisso? Dá. Então é alguma coisa que pode ser importante. Agora, se não dá para falhar, eu estou gastando meu tempo, eu estou queimando meu tempo. E uma coisa interessante, né? Eu estou fazendo uma pesquisa sobre procrastinação, depois vou passar para vocês o link. Perguntar para as pessoas por que você procrastina ou se você procrastina. E lá tem uma pergunta assim: você procrastina? Sim ou não? E uma coisa Todo mundo fala não. Cara, já estamos com mais de 1000 respostas, mais de 1000 pessoas responderam. Teve alguém que respondeu sim? 100% das pessoas afirmaram que procrastinam. Claro. Que procrastinam? Que procrastinam. Claro. Não teve 0,01% que disse que não procrastina. Todo mundo procrastina. Que é mentiroso. É mentiroso, claro. Eu procrastino, vocês procrastinam, todo mundo procrastina alguma você coisa. Você procrastina, a segunda pergunta, você mente? Agora, a gente tem que entender o seguinte: todo mundo procrastina, ponto. Agora, a gente tem que fazer mais do que procrastinar. A gente tem que reduzir a procrastinação ao ponto que não te atrapalhe de evoluir. Quando a procrastinação te impede de evoluir, é aí que o bicho está pegando. E tem N fatores para as pessoas procrastinarem: medo, insegurança, dificuldade de saber o próximo passo, complexidade da tarefa. A gente está falando de medo de sucesso. Às vezes as pessoas não fazem porque tem medo que dê certo, né? Às vezes por uma fuga, uma autossabotagem, fuga de conflito ou fuga de alguma coisa que ela não quer enfrentar naquele momento. Esse é o da falha, do fracasso. Né? Procrastinar é uma coisa que não dá para falhar. E é interessante isso. O mindset, o nosso modelo mental que leva como a gente é produtivo hoje, é criado na nossa infância. Então eu tenho estudado muito isso. Por exemplo, nós pais criamos crianças que podem ser os urgentes do futuro. Você é um pai urgente, você está criando um urgentinho que vai virar um urgentão lá na frente. Por quê? Porque você é o modelo do seu filho. Você é o modelo. O teu filho chega e fala assim: pai, vem aqui ver o meu trabalho da escola. Fala: filho, já vou. O consentimento que você está passando mensagem. Papai procrastina você, que é importante. E fora as urgências que a gente faz com as crianças, coisas de deixar para a última hora, então os filhos se acostumam com esse modelo mental. Então aí dos 5 para os 7 anos de idade, onde a criança começa a formar o seu caráter, onde a criança começa a formar os seus principais valores, modelos de funcionamento, modelos mentais. Então a gente embute na criança logo cedo o quê? O modelo do procrastinador, o modelo do urgente, o modelo da última hora. E aí lá na frente a gente vai cobrar com que ele seja produtivo, se a gente ensinou a vida inteira ele ser um cara de última hora. Então o mindset, ele é criado quando a gente nasce. Isso é um produto também, né? Sem dúvida. Essa questão de educação. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem tudo a ver. E o legal é o seguinte: a gente pode mudar. Qualquer pessoa é capaz de se transformar se ela mudar o seu mindset. Por isso eu vou fazer as 4 para 5 semanas. O ser humano é muito imediatista, então ele quer ter, li o livro hoje, amanhã eu vou ter mais tempo. Não é assim. Infelizmente, a gente está com um cérebro que foi criado esse modelo mental durante 30, 40, 50 anos. Então não adianta num livro que você leu, que acho que em algumas horas você vai mudar uma década, 2, 3, 5 décadas. Então você precisa persistir. O que a gente sabe hoje é quinta para sexta semana começa a dar resultados. E a gente sabe também que as pessoas desistem da segunda para a terceira semana. Porque elas não estão vendo resultados e não dá. Então demora mais 4 semanas, depois que o cara desistiu, ele tem que aí persistir por mais né? 4 semanas. Aí então, vai tentar outra. Eu falo para as pessoas: vamos experimentar pelo menos um mês e meio. Depois você vai ver o benefício. Então se a pessoa conseguir seguir o modelo direitinho durante 1 mês e meio, depois a coisa fica natural para ela. Porque o cérebro dela pensa diferente. E o cérebro dela pensando diferente muda os seus hábitos, muda a sua atitude. Tem a ver com sinapse, né? Das conexões e tudo que se forma. Total.